Olá, sou Ludmila. Hoje nós falaremos em como funciona a melhor forma de proteção da biodiversidade, que são as áreas protegidas. Mas para criar áreas protegidas, a gente precisa pensar, planejar muito bem a delimitação e as ações de manejo realizadas nessas áreas. Cada área possui um objetivo diferente, então a gente precisa abordar de uma maneira mais abrangente a biodiversidade e protegê-la de uma melhor maneira possível. Alguns conceitos que já foram abordados nessa disciplina já podem ser utilizados para pensar e planejar a delimitação de áreas protegidas. E aqui eu lanço algumas perguntas justamente para vocês tentarem responder com o conhecimento que até hoje vocês têm, algumas delas. Por exemplo, qual a extensão que reservas naturais devem ter para proteger as espécies? Quão grande uma área tem que ser para proteger a biodiversidade? É melhor criar uma única reserva ou várias de tamanhos menores, uma maior ou em uma determinada área, ou pegar diversas áreas menores ao longo de uma área mais abrangente. Quantos espécimes, ou seja, quantos indivíduos de uma espécie ameaçada devem ser protegidos em uma reserva para evitar a extinção? Quantos indivíduos eu preciso ter para aquela população ser viável? Que a gente já falou de tamanho de população viável. Que forma deveria ser uma reserva natural? Qual que é o formato dessa reserva? Ela deve seguir o quê? Ela deve seguir o formato do fragmento, deve seguir o formato do rio, do relevo. Quando várias reservas são criadas, elas devem estar próximas uma das outras ou bem distantes, e deveriam ser isoladas ou interligadas por corredores. Nós já falamos de conectores de paisagem, de corredores ecológicos. Então, será que é uma vantagem ter corredores ecológicos para reservas? Será que é uma vantagem, por exemplo, eu conectar uma reserva com uma área particular? Uma reserva, uma unidade de conservação com unidades de paisagem que não são unidades de conservação? Considerando seus conhecimentos, quais dessas questões vocês podem responder? Então é isso que eu gostaria que vocês pensassem um pouco antes da gente dar continuidade a essa aula. Lembrando que como a gente fala de conservação de espécies, vai depender muito do local em que essas áreas protegidas estão inseridas, né? Mas a gente precisa ter algumas regras gerais para conseguir tomar decisões sobre a proteção de espécies. Um dos primeiros fatores que aparece é o tamanho das reservas. Então, será que sempre quanto maior, melhor? Qual que é a vantagem de ser uma grande reserva? Uma grande reserva, ela é capaz de ter uma área suficiente para abranger não só espécies de pequeno porte, mas espécies de grande porte, relembrando o conceito lá de ecologia, as espécies guarda-chuva. Ou seja, se eu criar uma área para a proteção de um grande mamífero, de uma onça, eu vou estar ao mesmo tempo protegendo, consequentemente, protegendo diversas espécies de menor porte. As que estão abaixo da onça na cadeia alimentar, na rede trófica, elas serão consequentemente protegidas por eu pensar no habitat necessário a uma onça. Esse conceito é importante e é importante a gente lembrar que geralmente uma grande área ela possui uma maior diversidade e heterogeneidade de hábitats. Isso é mais importante do que o próprio tamanho. Quanto mais heterogêneo o ambiente, maior a quantidade de espécies ali envolvidas. Quando eu falo heterogêneo, gente, eu estou associando às áreas naturais. Então, eu preciso ter um ambiente heterogêneo, mas que ele não seja um ambiente degradado. Não adianta nada eu proteger uma área em que há pasto, cultura e vegetação. Eu tenho que olhar os tipos de vegetação, os tipos de fitofisionomias, se é uma área úmida ou não, se tem cursos d'água. Então, nessa área vão ter áreas de relevo mais elevado. Então, relembrando a aula passada, se eu pegar uma heterogeneidade de habitat vertical,
há uma grande chance de eu ter uma alta biodiversidade, eu proteger uma alta biodiversidade. Quanto maior a área, menor o efeito de borda. O efeito de borda, ele faz o quê? Ele simplifica as espécies, ou seja, ele reduz a biodiversidade, reduz a riqueza. Então, quanto mais borda no ambiente, mais espécies de borda eu vou ter, ou seja, mais espécies que gostam de ambientes mais quentes, com menor umidade. E assim, essas espécies elas dominam o ambiente. Uma maior área, então, como eu falei, abriga uma maior quantidade de espécies porque está associada, consequentemente, à heterogeneidade de hábitats. A partir de determinado tamanho, o número de novas espécies incluídas começa a diminuir para um determinado aumento da área. O que quer dizer isso? O melhor é proteger, o melhor é ter uma área grande? Sim, até certo ponto. A partir de certo ponto, ela começa a contribuir pouco ou pode até reduzir o número de espécies. É a mesma coisa se você pensar na heterogeneidade de hábitats. Quando eu tenho um ambiente com alta heterogeneidade de hábitats, eu vou ter uma maior biodiversidade. A partir do momento que eu aumento essa área, eu vou reduzir essa heterogeneidade de hábitats. Por quê? Porque o ambiente ele vai abordar uma área muito mais homogênea. E aí eu vou ter as mesmas espécies, essas espécies serão repetidas e terá uma menor biodiversidade. É uma desvantagem ter uma reserva muito grande? Depende, gente. Por quê? Se o meu objetivo é pegar o maior número de espécies, ou seja, eu pegar a maior biodiversidade, é melhor eu pegar duas áreas menores do que uma muito grande. Mas essa área muito grande também tem a sua importância. Se eu tenho uma área muito grande e preciso criar uma segunda, eu posso também, é uma vantagem maior. Então é muito difícil isso acontecer hoje numa área como a nossa, que está altamente fragmentada. Quando a área começa a ficar muito grande, a gente tem uma repetição de espécies, porque aquele ambiente está dentro do mesmo bioma, está dentro de uma heterogeneidade pequena de relevo, então acaba que a gente tem uma biodiversidade menor. O que faz uma área muito grande não ser muito vantajosa? A partir do momento que a variação no habitat é pequena dentro dessa área. Hoje, entretanto, nós temos algumas atividades de manejo dentro de unidades de conservação que podem reduzir o efeito desse redução ou paralisação no aumento de número de espécies numa grande área. Vou dar um exemplo. Parque Serra da Canastra, por exemplo. Apesar de não ser uma área muito grande, ela tem uma grande área que cobre campos, ela tem uma certa homogeneidade de ambientes em determinado tempo. Ou seja, o ambiente está muito homogêneo e está reduzindo o número de espécies que ele pode abrigar. Como o ambiente está homogêneo, as espécies vegetais elas começam a se repetir e aí começa a reduzir a biodiversidade como um todo do parque. O que o pessoal faz? Eles podem fazer técnicas de manejo para aumentar a heterogeneidade de hábitats. E como que eu faço isso? No caso do cerrado, o cerrado naturalmente ele tem eventos de incêndios, né? Eventos de fogo. Então, se eu criar controladamente esses eventos de fogo, eu vou replicar a heterogeneidade necessária em biomas do cerrado. Então, eles fazem de maneira controlada e muito bem calculada os incêndios para poder aumentar a heterogeneidade de hábitats, porque a partir do momento que eu coloco fogo em uma área, eu estou retornando o processo sucessional. Mas nós temos diversos tipos de manejo já sendo feitos em unidades de conservação. Pequenas áreas sempre são problemáticas? Nem sempre, gente. O tamanho, às vezes, ele pode, por exemplo, ter uma associação com a heterogeneidade de hábitats. Então, eu posso, por exemplo, pegar ambientes específicos, mangues, restingas, que são áreas pequenas, mas que têm uma biodiversidade muito elevada. Geralmente, esses ambientes, eles são menores em área. Então, naturalmente, eu já estou trabalhando com uma pequena área e isso é uma vantagem. E nesses ambientes, geralmente, nós temos espécies raras, ambientes que são muito diferentes, que não são florestas, não são
ambientes mais homogêneos, eles costumam ter espécies mais adaptadas àquele local, e aí a gente tem uma grande ocorrência de espécies raras. E essas menores áreas, elas são mais fáceis da gente estudá-las. Uma ilha menor, uma ilha, não somente quando eu falo uma ilha continental, quando eu falo de uma ilha, de uma área, como a gente viu lá, um fragmento que é muito diferente do seu redor, não necessariamente esse ao redor é uma área antropizada. Ele pode ser uma ilha de uma característica específica, um mangue, e ao redor ser um tipo de hábitat completamente diferente. E esse tamanho faz com que tenha uma vantagem da gente ter estudos específicos para essa área. Então, são excelentes formas de estudar ecologia e biologia das espécies, porque são ilhas e a gente consegue controlar melhor as variáveis. Então, nós temos sim vantagens de reservas pequenas, mais para áreas específicas, tá? Então, quando uma área ela não tem, por exemplo, muitos animais de área de vida grande, como esses ambientes mais específicos, as pequenas reservas são sim uma boa saída. Então, a escolha do tamanho vai depender do grupo de espécies que está sendo considerado e das circunstâncias científicas, como eu falei. Se nós temos, por exemplo, naquele ambiente, espécies já menores, espécies com áreas de vida menores, então é uma boa vantagem, sim, a gente ter reservas menores. Reservas pequenas em maior número pode evitar a possibilidade de destruição por uma única força catastrófica, seja ele um animal exótico, uma doença, um incêndio. Então, isso também já foi abordado em outra aula, que a gente fala sobre a questão de ter de ter fragmentos ao invés de ter uma única mancha vegetal. Quando eu fragmento uma área, uma das vantagens é justamente essa, que um problema na população de um fragmento, ele não vai possivelmente atingir a outra população. Se tem um incêndio, então esse incêndio não vai chegar no segundo fragmento. Se for, por exemplo, quando que eu aplico isso? Se for, por exemplo, numa área altamente antropizada, ela está sujeita a muitas dessas forças catastróficas. Animal exótico, animais domésticos levam muita doença para espécies silvestres. Então, se eu estou numa área antropizada com alta incidência de animais domésticos, talvez seja uma boa saída eu criar unidades de reservas menores. Uma unidade de conservação perto de uma área antropizada, ela também está altamente sujeita a incêndios. E isso também é uma vantagem de ter reservas pequenas. Lembrando, gente, que reservas pequenas não são esses pequenos fragmentos que a gente geralmente vê perto de cidades, tá? Eu estou falando de reservas pequenas, são reservas de centenas de hectares e não essas pequenas parques que a gente tem ou reservas legal que a gente tem dentro de uma propriedade rural. Reservas pequenas são importantes, portanto, para plantas, invertebrados e pequenos vertebrados. Ah, mas eu vou excluir os grandes vertebrados? Se você não tem uma área grande, é melhor sim preservar a pequena naquele local. Porque o objetivo de hoje, gente, da conservação, é tentar conciliar com a atividade antrópica. E essa conciliação, ela exige que a gente que a gente tenha reservas pequenas. Não só para preservar aquela biodiversidade daquele local, que talvez não vai se repetir em outro, principalmente por isso, mas também para tentar conciliar, criar uma conscientização humana sobre aquela necessidade de proteção. Portanto, o tamanho da reserva é super importante na hora da gente delimitar uma área. Geralmente, na prática, o que acontece? A gente não tem muita escolha de tamanho de reserva. É aquela área que está disponível, aquela área que foi, por exemplo, um empreendedor, uma mineração numa área e precisa compensar a área que ele degradou, então ele vai comprar terras em uma área e essas terras serão utilizadas para reserva. É geralmente o que mais acontece, por isso que a gente vê muita reserva da Vale, porque a mineração é uma atividade altamente degradadora
e recuperar aquela área minerada, mesmo após a atividade de mineração, é praticamente impossível. Então a gente tem as atividades de compensação. Essa atividade de compensação geralmente estão em proteger uma outra área de reserva. Uma segunda abordagem que a gente tem que fazer quando a gente vai delimitar uma área é o formato dessa área. Quanto mais recortado, pior é para a biodiversidade. Ou seja, quanto mais contato eu tenho com a matriz, maior a superfície de contato, maior o efeito de borda. E o efeito de borda nunca é positivo. O efeito de borda ele é positivo para algumas espécies ruderais ou espécies exóticas, mas para a conservação ele nunca é positivo. As pequenas reservas, geralmente elas têm maior efeito de borda, mas quando eu for criar pequenas reservas, eu tenho que pensar sim no formato. O formato tendendo para o regular, arredondado, mais quadrado, menos borda, ele sempre vai ser mais adequado. Entretanto, geralmente as unidades de conservação, elas seguem algumas condições que não são regulares. E aí a gente costuma ter sim muitas unidades de conservação que são completamente recortadas. O que a gente faz para reduzir esse efeito? Geralmente a gente cria zonas de amortecimento, que eu vou falar daqui a pouco. Essas zonas de amortecimento, elas reduzem esse efeito de borda. O efeito de borda é a gente pensar o seguinte: quanto menor a distância do centro do fragmento à borda, maior é esse efeito e maior o problema em conservar a biodiversidade. Então, se eu vou investir em uma área, na criação de uma reserva, eu preciso avaliar esse efeito de borda. Qual que é o tamanho do efeito de borda? Aonde começa e onde termina o efeito de borda? Nós temos milhares de estudos inconclusivos sobre isso, porque depende muito da área, das espécies envolvidas. Porque a gente sabe o seguinte, as espécies exóticas, as espécies ruderais, que são aquelas espécies nativas, mas que gostam de borda, elas costumam avançar bastante aqui para dentro. Claro que o efeito é maior mais perto da borda. Então a gente não sabe exatamente qual o efeito negativo dessa borda. Lembrando, gente, que para a gente criar reserva, a gente precisa avaliar diversos aspectos. No entanto, a gente também é limitado pelo o que tem disponível hoje em dia de vegetação. Sempre que possível, a gente segue o quê? Bacia hidrográfica, lago ou cordilheira. No nosso caso aqui no Brasil, geralmente a gente tenta delimitar uma reserva através da bacia hidrográfica. O que é bacia hidrográfica? Então é o seguinte, toda vez que eu vou avaliar uma área a ser conservada e também uma área em que vai ser degradada por algum empreendimento, eu tenho que prestar muita atenção na bacia com que aquele evento está incluso, seja ele de conservação, seja ele de degradação. Então, se vocês olharem nesse desenho aqui, ele representa um esquema de como funciona a delimitação de uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, como vocês sabem, os rios eles correm da área mais elevada para a área mais baixa. E quando eles saem da nascente e vêm para o rio principal, eles vão juntando diversos rios pequenos e formando rios maiores. Temos diversos afluentes formando, por exemplo, o Rio São Francisco. E como é que eu delimito uma bacia? Eu delimito uma bacia a partir de onde nascem esses afluentes até onde vem formando um grande rio. Então eu tenho subbacias, microbacias, bacias. Então, a bacia de São Francisco, por exemplo, é uma super bacia, é uma área gigantesca e ela inclui o Rio São Francisco e todos os afluentes que vão dar origem àquele rio. Aqui nós temos um exemplo de como delimitar uma subbacia, ou seja, uma parte dessa grande bacia. Então, se eu pegar esses 4 afluentes aqui, ó, esses 1, 2, 3, 4 afluentes, eles formam uma microbacia aqui, tá vendo? Por que a gente precisa compreender como que funciona a delimitação de uma bacia?
porque as características ambientais aqui, elas são muito parecidas dentro dessa área. São mais parecidas do que dentro dessa área aqui ou dentro de outra bacia. E nós temos aqui os nutrientes que saem daqui, eles vão chegar até aqui e vão se encontrar consequentemente com os nutrientes, com os sedimentos que vêm das demais nascentes e demais áreas no correr do rio. É importante, quando a gente vai delimitar uma reserva, da gente seguir esse desenho para poder compreender uma área que está interligada. Então a gente tem uma homogeneidade nas áreas aqui dentro. Pelo mesmo motivo, por ser ambientes interligados, a gente também pode falar de lagos e cordilheiras. Voltando lá também na importância de corredores de habitat. Corredores de habitat, especialmente em ambientes degradados, eles são extremamente importantes. Eles permitem a dispersão de espécies entre uma reserva e outra. Então, conectar duas reservas é interessante, é muito vantajoso para as espécies, para a biodiversidade, porque ele facilita o fluxo de genes e de colonização, ajuda a preservar os animais que são obrigados a migrar sazonalmente e podem facilitar o trânsito de espécies daninhas e doenças. Então, esse, por exemplo, é um efeito negativo. Só que esse efeito negativo, geralmente, ele não supera os efeitos positivos. Corredores ao longo da água. Então, além da vegetação, os rios também podem ser fragmentados, tá? Esse aqui, por exemplo, aqui temos um fragmento, aqui temos um corredor que vai conectar com outro fragmento aqui. Isso aqui, gente, é uma matriz de eucaliptos, que não é área natural. Então, nós temos, olha lá, hoje no Brasil, esse aqui é um cenário muito comum no norte de Minas, ao sul da Bahia, que é o seguinte, você tem plantações de eucalipto e as empresas têm deixado fragmentos de vegetação no entorno para aumentar a biodiversidade da área. E essas áreas têm sido bastante utilizadas para ver o quanto elas auxiliam na conservação da biodiversidade. Então, corredores, gente, podem ser corredores artificiais, como esse aqui, em que a gente conectou dois lados de uma estrada, de uma rodovia. E para reduzir os efeitos da fragmentação, o homem tem também criado corredores para os cursos d'água. Esse aqui, no exemplo, é uma escada para peixes. Então, os peixes, eles costumam migrar, alguns peixes sazonalmente, na época de piracema, para reprodução. Então, eles vêm aqui na parte de baixo do rio e querem subir o rio, mas eles encontram um paredão da usina hidrelétrica. Então, a usina hidrelétrica vai e constrói escadas e o peixe consegue subir até a parte de cima do rio. Então, nós temos diversas formas de conexão de rios, que são chamadas de sistemas de transposição. Nós temos escadas, temos elevadores para peixes, temos algumas outras ferramentas, outras características que podem ser selecionadas e podem ser aplicadas para conectar não só fragmentos, como também rios, tá? Tem uma área da ecologia, que é a área de ecologia da paisagem. Então, para que serve essa área? Essa área da ecologia estuda como que as espécies se dão, como as espécies se relacionam com aquele ambiente. Então, paisagem é esse mosaico heterogêneo aqui, e cada mosaico heterogêneo é composto por unidades. Então, essa aqui é uma unidade, essa aqui é outra unidade, essa aqui é uma terceira unidade, e essas unidades, elas se interagem. Então, as espécies, como que elas enxergam essa paisagem? Ou a ecologia da paisagem, o objetivo dela, a visão da paisagem, a visão do ambiente, do habitat pela espécie. Por isso que é importante a gente observar que, dependendo da espécie que a gente quer conservar, o ambiente é completamente diferente. Então, para uma formiga, por exemplo, isso aqui é uma área muito grande, ela precisa somente de uma parcela dessa vegetação aqui para completar seu ciclo de vida. Então, para ela, estando isso aqui preservado, ela vai ter uma população, várias diversas populações viáveis. Agora, se a gente começar a observar as espécies maiores, elas necessitam de ambientes maiores.
E aí, como que cada uma enxerga? Será que uma espécie arborícola ela vai conseguir atravessar de um fragmento para outro? Ela vai conseguir vir para cá? Será que essa espécie que tem uma área de vida muito maior, ela está restrita somente a esses fragmentos ou ela também caminha entre áreas antropizadas? Então, geralmente o que acontece é isso, as grandes felinos, por exemplo, eles necessitam de uma área grande para sobreviver, mas eles também são capazes de atravessar áreas antropizadas, áreas de pasto, áreas de eucalipto, que é esse caso aqui. Essas áreas aqui são todas, essas áreas mais homogêneas que vocês estão vendo aqui, são todas plantações de eucalipto. Então, para a gente avaliar uma área para conservação, a gente também tem que pensar nisso, em como as espécies vão encarar aquele ambiente. Por isso que eu falo que se eu protejo uma área para esse bicho aqui ou esse bicho aqui, eu estou abrangendo uma diversidade grande de animais que podem habitar aquela área. Mas nós vamos voltar a falar de ecologia da paisagem para alguns outros aspectos. Em muitos casos, o homem já alterou de tal forma o meio ambiente que as espécies e comunidades remanescentes precisam de intervenção humana para sobreviver. Ou seja, a gente precisa manejar a área para poder fazer com que aquela unidade ou aquela reserva funcione. Toda vez que eu crio uma reserva, eu preciso ter um plano de manejo. Toda vez que eu crio uma reserva, eu não posso simplesmente largá-la lá. A não ser, por exemplo, eu sou um proprietário rural, eu tenho uma nascente na minha área, e o que é mais indicado é o proprietário rural cercar essa nascente para evitar pisoteio de animais lá na nascente e largá-la lá, largar ela se recuperando. No entanto, para grandes áreas, para parques, para reservas médias e grandes, a gente precisa de ações de manejo, a gente precisa entender os processos que estão ali, precisa ter cursos, ter pessoas envolvidas para manter aquela biodiversidade. E aqui no Brasil tem muitas áreas, não só no Brasil, mas o Brasil é conhecido mundialmente por ter muitos parques de papel. A legislação brasileira, a legislação ambiental brasileira é muito boa. No entanto, a aplicação dela não é eficiente, né? E aí nós temos, por exemplo, os parques de papel. Então é muito importante que vocês prestem atenção quando são divulgados números de quanto de áreas protegidas nós temos no Brasil. Porque esses parques de papel, eles saem nessas contabilizações, mas são áreas que não têm proteção nenhuma, que não conservam nada, tá? Que são áreas altamente degradadas, chegam a ser áreas que você olha e que você fala, não, isso que nunca poderia ser considerado uma reserva, uma unidade de conservação, uma área protegida. Aqui nós temos um exemplo para o município de Goiânia, que nós temos 11 reservas, 11 áreas protegidas, que na verdade só estão no papel. Se vocês forem lá, tem áreas abandonadas, áreas que são utilizadas para outros fins, como utilização de drogas, de depósito de lixo. Então não existe proteção da biodiversidade alguma nessas áreas. Isso é muito comum. Trouxe aqui como exemplo o município de Goiânia, mas principalmente os grandes centros que criaram diversas áreas protegidas pequenas, principalmente para associação com a população, essas áreas não funcionam. Se você pegar um grande parque, geralmente ele tem unidades, tem áreas privadas dentro dos parques, que não era para ter, tá? Isso já prejudica muito a preservação da biodiversidade. Então, no Brasil é muito oneroso, demora demais para resolver essas questões de pessoas com propriedades particulares morando dentro de uma unidade de conservação. E geralmente essas pessoas elas não querem seguir as normas da unidade de conservação. Então elas plantam o que quiserem, elas colocam fogo, elas retiram a vegetação, né? E isso acaba prejudicando muito a biodiversidade. Para alguns casos, o melhor manejo é não fazer coisa alguma. Principalmente se uma área, um fragmento, tem outras áreas protegidas próximas, não necessariamente conectadas, às vezes a gente toma a decisão de não gastar recursos com aquilo, porque naturalmente vão vir sementes, propágulos dessas outras áreas para recuperar aquela área. Mas também depende do grau de degradação. Se for uma área que está extremamente degradada, vai demorar muito ou não vai recuperar aquela área. Elementos chaves para espécies raras: perturbações naturais, incluindo incêndios, pastagem e queda de árvores.
é o que eu falei do manejo de unidades de conservação. Por exemplo, na Amazônia, nós temos muita queda de árvores por diversos motivos naturais. Quando a gente faz um manejo da área, às vezes a gente evita muito essa queda de árvores. E aí nós podemos fazer programações de alguns eventos para imitar a parte natural. Controle para assegurar que todos os estágios sucessionais estejam presentes, que é o que eu falei no caso do Parque Serra da Canastra. A gente identifica principalmente onde tem uma elevada biomassa. Uma biomassa no Parque da Canastra indica um estágio sucessional mais avançado, e eu pego parte daquele estágio sucessional mais avançado e vou e coloco fogo controladamente, e aí eu retorno ao estágio sucessional e crio diversas áreas em estágios sucessionais diferentes. Preservar e manter recursos básicos dos quais dependem muitas espécies. Nós temos as espécies-chave. As espécies-chaves não são aquelas grandes, somente grandes predadores. Nós temos, por exemplo, espécie como a figueira, ela é utilizada por milhares de animais como alimento. Então, se eu tenho esse tipo de vegetal, eu consigo abranger de uma melhor forma o recurso, a alimentação para várias espécies. Uma das formas da gente reduzir o efeito do formato da unidade de conservação, às vezes ele é muito recortado, e uma forma principalmente de reduzir o efeito das atividades antrópicas é criar uma zona de amortecimento. Toda unidade de conservação, em seu plano de manejo, deve ter previsto uma zona de amortecimento de pelo menos 3 km. Qual a diferença entre essa zona de amortecimento e essa área aqui? São 3 áreas de uso completamente diferentes. Então, aqui uma unidade de conservação, ela vai seguir as regras de uma unidade de conservação, seja de uso sustentável, seja de uso totalmente restrito. Aqui é uma área antropizada, em que os proprietários dessas áreas podem fazer o plantio necessário. E aqui é uma área de uso controlado, uma área de uso sustentável. Então, quem tem a propriedade aqui, ela pode sim fazer algumas atividades, mas com planejamento, com manejo e atividades sustentáveis. Essa é a importância da zona de amortecimento. Evitar ou amortecer o impacto dessas áreas aqui que estão completamente antropizadas para uma unidade de conservação. Então, nessas áreas, as atividades humanas estão sujeitas às normas e restrições específicas, tá? Tem que ter um plano de manejo adequado. E para funcionar, gente, toda reserva, toda área protegida, ela precisa ter uma participação da comunidade local. Então, a gente já sabe que para a unidade de conservação funcionar no Brasil, a gente precisa ter uma participação da comunidade, a comunidade ao redor, entender a importância daquela área, aceitar e contribuir com a proteção daquela área. Se a comunidade se sentir excluída, ou seja, não entender que faz parte, aquela área faz parte da área de vida dela, ela não vai contribuir com a conservação, então os visitantes vão se tornar um incômodo para ela. Então é importante a gente incentivar o turismo, incentivar a visitação, para que essa comunidade possa contribuir economicamente com a comunidade e a comunidade ver vantagem em proteger uma área. Então, aqui, considerando esse aspecto, nós temos as unidades de conservação, as 10 unidades de conservação mais bem visitadas do Brasil. Percebam que a maior parte está na área mais antropizada, ou seja, na área mais povoada do país, porque a conscientização, não a conscientização, mas o uso de unidade de conservação como atividade recreativa tem aumentado muito para as pessoas que moram nos grandes centros. As pessoas têm se desvinculado um pouco daquele turismo, daquela recreação mais associada aos centros urbanos e têm voltado para ecofazendas, para unidades de conservação, para visitação. Então, nós temos em algumas unidades de conservação, alguns programas interessantes trazerem a população à visitação. Nós temos, por exemplo, algumas atividades de recreação específica para pessoas com deficiência, para, por exemplo, épocas como o carnaval, você fazer um isolamento ecológico ao invés de ir para a folia. Então, nós temos diversas estratégias para aumentar essa visitação das unidades de conservação. É fundamental, na verdade, você conscientizar o proprietário rural
de que aquela preservação, aquela unidade de conservação, ela vai trazer benefícios indiretos através dos serviços ecossistêmicos. Eu vou continuar tendo água na minha propriedade, água de qualidade, em quantidade adequada, para que os proprietários rurais possam realizar as atividades agropecuárias. Então, isso tudo está associado à melhor preservação, ao funcionamento dessas áreas protegidas. Então, o que a gente deve fazer para manejar, preservar comunidades juntamente com os seus fatores abióticos, formando assim o manejo e conservação de ecossistemas? Buscar conexões entre todos os níveis e escalas da hierarquia do ecossistema. Então, nós temos que olhar para todos os níveis de todas as espécies, manejar na escala apropriada, ou seja, a escala é super importante. Como eu falei lá em paisagem, a gente precisa observar a escala de visão da espécie para aquela área. Monitorar os componentes significativos do ecossistema, número de espécies significativas de cobertura vegetal. As áreas protegidas só funcionam sob monitoramento, viu, gente? Porque mesmo uma área que você não tem muitas atividades antrópicas, não tem muita interferência de atividades antrópicas, elas podem estar ocorrendo algumas divergências naturais e biológicas que podem estar prejudicando a biodiversidade. Integração e cooperação entre órgãos no nível local, regional, nacional e internacional. A gente precisa dos aspectos legais para fazer funcionar uma unidade de conservação. Reconhecer que o ser humano faz parte dos ecossistemas e que os valores influenciam os objetivos e manejo. Então, nós precisamos mostrar à comunidade, principalmente à comunidade local, o valor da conservação da biodiversidade e que esse valor também está associado à parte econômica. Atividade econômica, atividade associada à reserva, ela na maioria das vezes é uma atividade sustentável, ou seja, eu não preciso destruir um ambiente para poder gerar essa renda, essa economia. Eu sempre vou ter recursos para ter uma economia girando. Simplificando, então, essa aqui é a parte mais importante de tudo que a gente viu hoje. Se a gente comparar todas essas características, nós teremos o quê? À esquerda aqui os cenários piores e à direita os cenários melhores. Lembrando que nem sempre a gente vai poder selecionar uma coisa ou outra. Mas quando a gente puder, que a gente pense nesses aspectos gerais aqui. Ecossistema parcialmente protegido por um ecossistema completamente protegido. Então, se eu estou falando de um rio, a melhor forma de preservar a biodiversidade daquela região, no entorno de um rio, é pegar desde a sua nascente. E tem muitos estudos já recentes, alguns estudos, não muitos, que têm apontado que você preservar o rio, você fazer uma unidade de conservação considerando os limites de um rio, você está abrangendo a biodiversidade de uma melhor forma do que você considerar a parte terrestre, ok? Você consegue uma biodiversidade muito maior se você considerar como limite da sua área protegida os rios. Ou se você tiver que decidir entre uma reserva menor e maior, escolha maior. Entre uma fragmentada e não fragmentada, apesar da fragmentada ter alguns aspectos positivos, a reserva não fragmentada você vai ter uma maior abrangência de espécies de maior porte, tá? Então você vai conseguir com um sucesso maior abranger espécies de grandes mamíferos. Menos reservas e mais reservas, obviamente a gente trabalha com mais reservas se todas puderem ser manejadas de maneira adequada. Se o recurso for escasso, a gente precisa pensar realmente se a gente pode trabalhar com menos reservas e manejar de maneira adequada do que pegar mais reservas e não conseguir manejar nenhuma de maneira adequada. Reservas isoladas com reservas com corredores, apesar dos poucas desvantagens dos corredores, com certeza reservas com corredores, reservas conectadas. Reservas isoladas ou com trampolins. Na ausência de corredores, vamos para trampolins, tá? Trampolins é uma alternativa com menores vantagens do que os corredores. Continuando, habitat uniforme e protegido, é o que eu falo. Uma das principais características da conservação de espécie é que o habitat seja diversificado. Formato irregular, formato próximo ao circular. Menor superfície de contato
das atividades antrópicas. Se eu tiver escolha, pegar uma mistura não só de habitats, de tipos de habitats, mas também de tamanho de habitats. Pegar as reservas grandes e pequenas. E como eu falei, a gente precisa integrar o manejo dessas áreas, não somente da reserva, como das APPs, tentar conciliar esse manejo, conscientizar a população, conscientizar os proprietários rurais, para que essas reservas sejam manejadas de maneira regional e que no nosso cenário hoje de a vegetação altamente antropizada e fragmentada, da gente criar essas conexões. E finalmente, integração social. As reservas, por menores que sejam, elas vão funcionar muito melhor se a gente tiver participação da comunidade e não um ambiente lá protegido, isolado, em que só entra pesquisadores e alguns gringos e algumas pessoas de fora. Então ela tem que sim ser inclusa na comunidade local e funcionar conjuntamente.